Resta pouco tempo para a igreja na Terra. Eu fiquei impactado, fiquei admirado, fiquei refletindo, permaneci em silêncio. E depois de alguns segundos em completo silêncio, surpreso pela voz do Espírito de Deus, então perguntei em pensamento: quanto tempo exatamente? Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o arrebatamento está mais próximo do que muitos imaginam. O tempo da graça está correndo e é urgente que despertemos do sono espiritual. Não há mais espaço para viver no meio termo, nem perder tempo com distrações mundanas. O Senhor está chamando um povo santo, arrependido, separado, um povo que o teme de verdade, que busca sua face e não apenas as suas bênçãos. É hora de rasgar o coração. Aliás, ainda dá tempo de você rasgar o coração e não as vestes. É hora de se alinhar com a vontade de Deus, de deixar os caminhos tortuosos e se voltar completamente ao Senhor. Jesus, Yeshua HaMashiach, está voltando e ele vem buscar uma noiva vigilante, cheia do Espírito Santo, purificada pelo arrependimento e pela obediência. Então vamos juntos escutar um conteúdo muito importante com o irmão Francisco da Espanha. Ele vai falar acerca para nós das visões que ele teve, que ao mesmo tempo que eram visões terríveis, mas também que mexia no emocional dele, e que ele traz esse conteúdo como um despertar para todos nós, para que a gente venha se arrepender, para que a gente venha consertar as nossas vidas, porque falta pouco tempo na terra, resta pouco tempo na terra, e a palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o versículo 16 a 17, porque o Senhor mesmo descerá dos céus com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Então vamos juntos. É muito forte, meus amados irmãos. É muito forte que esse irmão viu o que vai acontecer. Gostaria de falar sobre duas experiências marcantes em que o Espírito Santo me alertava sobre a iminente chegada do arrebatamento da igreja. Quando eu estava ajoelhado no chão, na escada da minha casa, orando antes de sair para trabalhar. Quando terminei de orar e de ler a Bíblia, levantei-me e, enquanto subia as escadas, fui me erguendo lentamente, passo a passo. A voz do Espírito de Deus veio sobre mim. Fiquei muito surpreso. Nunca imaginei que ele falaria tão forte. E ele me disse: a igreja tem muito pouco tempo restante aqui na terra. E quando cheguei lá em cima e fiquei de pé, a mensagem acabou. Ou seja, essa mensagem veio a mim no momento exato em que eu estava me levantando. Resta pouco tempo para a igreja na terra. Eu fiquei impactado, fiquei admirado, fiquei refletindo, permaneci em silêncio. E depois de alguns segundos em completo silêncio, surpreso pela voz do Espírito de Deus, então perguntei em pensamento: quanto tempo exatamente? Mas não me respondeu. Eu sei que Deus usou essa figura de linguagem de levantar-se, como se estivesse me dizendo: vou erguer minha igreja, vou arrebatá-la, vou removê-la da terra, e estou te alertando, estou te avisando. Quando fui dirigindo para o trabalho naquele dia, fiquei meditando. Estava muito surpreso com a mensagem que Deus me deu. O dia todo no trabalho fiquei meditando nessa frase. E realmente foi um grande impacto na minha vida. Quão formosos são os estilos e métodos que Deus escolhe para nos falar. Porque quando eu estava subindo, Deus me deu a mensagem: vou erguer a minha igreja. O tempo que resta para a igreja na terra é curto. Deus não me respondeu sobre quanto tempo. Às 7 da manhã, eu tive um sonho, que é um dos sonhos mais poderosos que Deus me deu. Eu sonhei com um trovão mundial, que parecia como se tivessem colocado alto-falantes no céu. No meu sonho, eu senti que era uma bomba atômica, uma explosão.
Era o som de um grande trovão. Foi ouvido no mundo todo. Eu senti que naquele momento Jesus estava voltando. Foi um trovão tão intenso que me jogou da cama e caí no chão, prostrado e tremendo diante da presença de Deus. Deus manifestou sua presença de uma maneira colossal, de uma forma profundamente impactante. Eu, ao cair da cama ao chão, comecei a tremer, porque senti o temor de Deus no trovão. Deus trovejou com uma voz maravilhosa e eu pensei, neste momento Jesus está voltando. Uma bomba atômica. Esses eram os pensamentos que vinham à minha mente. Um maravilhoso trovão de Deus que eu sentia no espírito que foi ouvido, te digo, em todo o mundo. Nunca tinha vivido algo assim. E no meio do estrondoso trovão, uma voz que falava enquanto o trovão reverberava, a voz vinda de dentro do trovão, algo realmente estranho e maravilhoso. E então, a voz dizia com uma clareza impressionante: promessa pelas almas. Era uma voz linda e melodiosa. Como de locutor de rádio, uma voz varonil, uma voz preciosa. Amei aquela voz. Uma voz encantadora que carregava uma essência espiritual, tornando-a ainda mais sublime. Promessa pelas almas. E a voz reverberava com um eco poderoso, enquanto o trovão retumbava sem cessar. E dentro do trovão ressoava uma promessa pelas almas, e eu caí ao chão completamente estremecido. Tremendo. Estremecido pelo poder, pela autoridade do nosso Deus, a majestade. E eu pensei, te repito, que naquele momento Jesus estava voltando, que naquele momento estava ocorrendo o arrebatamento da igreja ou uma guerra nuclear. E enquanto o trovão ressoava continuamente, a voz, acompanhada de um eco prolongado, dizia, promessa pelas almas. Assim, promessa pelas almas. E dentro de mim, ouvi uma voz dizendo, primeiro aviso do arrebatamento. E eu fiquei estremecido. Fiquei prostrado no chão, orando ao lado da cama, completamente caído. Implorando por misericórdia, sentindo a imensa força do nosso Deus. A majestade do seu poder, muito profundamente abalado. O que significa essa promessa feita em prol das almas? O que exatamente significa essa primeira grande alerta de arrebatamento? Durante 7 dias perguntei a Deus em oração. Primeiro alarme de arrebatamento? Será que isso significa que haverá apenas 3 alarmes no total? E que esta é a primeira? E eu estava em oração constante. Deus, fala comigo. Deus me visitou em sonhos e me mostrou uma visão do arrebatamento, onde eu vi que soava a trombeta e se ouvia um grande trovão. Os cristãos, seguindo Jesus, repletos do Espírito Santo, tanto vivendo em santidade, foram arrebatados. Eu vi que as tumbas se abriram. Eu vi que quando ocorreu o arrebatamento da igreja, aviões caíam, havia desastres naturais, havia um grande terremoto gigante. E eu ouvi os demônios voando no ar. Estavam acima das cidades, a cerca de 3 quilômetros de altura ou mais, que diziam entre pausas, conversavam entre si, este é o nosso momento. E eu vi uma expressão maligna em seus rostos, com uma gargalhada sinistra, maligna, rindo e se regozijando. Este é o nosso momento onde temos livre ação para operar. E eu vi os demônios nos ares. Primeiro, desceram a toda velocidade. Entrar nas pessoas no mundo, aos pagãos, aos incrédulos. E a primeira coisa que os demônios fizeram na tribulação foi influenciar o mundo a odiar os cristãos e querer matá-los. Eu testemunhei multidões malévolas, revoltadas, possuídas por demônios, que entravam nas cozinhas das casas em busca de facas. Eles foram atrás dos cristãos que perderam o arrebatamento e os massacraram brutalmente. Eu vi que entravam em uma casa onde parece que só a esposa foi arrebatada e o marido ficou, o filho ficou por serem mornos, mundanos, carnais. Eles tiraram este homem e seu filho e os assassinaram com facas na rua. E eu vi rios de sangue dos cristãos deixados para trás, por multidões possuídas pelo demônio, que abominavam os cristãos com um ódio mortal. Isso foi o que eu vi. Depois que ocorreu o arrebatamento da igreja e a igreja foi retirada da terra, houve uma perseguição global contra os cristãos que ficaram, para exterminá-los e assassiná-los. E eu presenciei o ódio da humanidade eles entravam, derrubavam as portas, tiravam os cristãos e os decapitavam na rua com rios de sangue.
Deus me confirmou com esse sonho uma semana depois. De que sim se referia ao arrebatamento da igreja. Meus irmãos, então eu dou testemunho às nações. Ele me disse que resta pouco tempo para a igreja na terra. E conforme nos vamos aproximando do fim, os sinais do meu Deus para este servo inútil vão se intensificando. E em força. Não sei quanto tempo nos resta, meus irmãos. Mas procedam ao arrependimento. Prossigam para a conversão a Jesus Cristo. Busquem ser cheios do Espírito Santo. Busquem o batismo do Espírito Santo e fogo. Mantenham suas lâmpadas acesas. Vivam em santidade, em consagração. Preguem o Evangelho. Guardem a palavra da paciência de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Arrependam-se de adultério, de fornicação, de pornografia, de palavrões, de álcool e de roupas indecentes, que provoca luxúria e lascívia, masturbações, palavras ofensivas, falsidades, idolatrias. Afastem-se de todo mal. Busquem intensamente o rosto de Deus. Não deixem de orar. Não deixem de ler a Bíblia. É uma realidade. Jesus vai voltar. Este alarme profético que meu Deus se agradou em me dar para anunciá-la às nações. Meus irmãos, é uma realidade. Em breve, Jesus virá para retirar a sua igreja da terra, quer você esteja preparado espiritualmente ou não. Se você está pronto, se você entende, no tipo de vida que o Pai Celestial quer que você e eu vivamos, você entrará nas bodas do Cordeiro. Entrarás no reino de Cristo, entrarás no reino dos céus pelo arrebatamento. Se caminhares com Deus como Enoque, serás transladado para não ver a morte. Mas se você não entende a vontade do Pai e vive a vida como bem entende, e não obedeces ao Evangelho, não tens uma vida forte de oração e leitura da Bíblia, não pregas o Evangelho e não vives em santidade, serás deixado para a tribulação e serás massacrado. Isso é o que acontecerá. Eles te massacrarão. Eu os vi fugindo para as florestas para salvar suas vidas do anticristo e seus exércitos e das turbas enfurecidas, assassinas de cristãos. Com facas, bastões, paus, eu vi com meus próprios olhos. Eu vi cenas da tribulação, verdade em Cristo. Verdade digo em Cristo e não minto. Eu vi mulheres deixadas à tribulação, que sofriam de diabetes, eram obesas, mas também eram carnal, mornas, mundanas, tinham mais de 60 anos e não podiam correr para a floresta, não conheciam bem a mata e foram os primeiros a serem capturados e executados, os lentos para chegar a se esconder nas florestas, das turbas amotinadas e do anticristo. Meus irmãos, eu testemunho sobre essa grande visão que Deus me revelou. Viva dignamente. Glória ao Senhor Jesus.